porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Salmo 30, versículos 5, 11 e 12. Bom dia, herdeiros e herdeiras de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus encha o seu lar, encha a sua vida, a sua casa e a sua família. Aqui quem está com você é Valquíria, para quem não me conhece ainda, e nós estamos no nosso canal Declarando Vida. Louvado seja o Senhor. Deus é bom demais. E espero que você esteja acompanhando a nossa série. Para você que não viu todos os dias, nós temos gravado no nosso canal, vai lá, tem sido bênção. Creio que vai edificar muito a sua fé e o Senhor vai falar muito ao seu coração. E hoje nós estamos no nosso último dia, nosso 7º dia da nossa série Aprendendo com José. Deus tem falado muito conosco. E hoje nós queremos falar sobre lágrimas que curam. Nós vemos que José, o processo que José passou foi algo muito tremendo, muito maravilhoso, mas também muito doloroso. Então José, assim, ele ficou mais quebrantado. José ainda tinha feridas no seu coração devido a tudo que aconteceu. Deus o levou a reinar, mas agora José precisava escolher ter um coração curado. E às vezes é assim na nossa vida também, queridos. Muitas vezes processos que nós passamos nos levam a novos níveis, mas Deus quer que nós não venhamos carregar nada de mágoa, de ressentimento. Muitas vezes pessoas foram só instrumentos de Deus para nos ferir, nos magoar, porque havia coisas que precisavam vir à luz no nosso coração, coisas que nós precisávamos entender, um processo às vezes que foi meio doloroso, mas nós precisamos estar abertos a perdoar e a ser curados por Deus de toda mágoa, todo ressentimento, de toda rejeição, todo complexo de inferioridade ou superioridade, para que nós estejamos aptos a cada dia para sermos instrumentos na mão de Deus. Amados, como eu já disse aqui, José chorou algumas vezes, Teve choro de profundo egocentrismo, Quando ele estava tão magoado ali, que ele viu seus irmãos, ele chorou. E ele prendeu, Simeão, querendo causar dor. A gente vê José chorando também, um choro de amor e dor misturado, sabe? Quando ele se lembrou de tudo que eles tinham feito, ele não se deu a conhecer logo que os irmãos chegaram, Então ele manteve uma máscara ali, sabe? Tratando eles de uma maneira grosseira. A gente vê José chorando tão alto depois que todos ouviram. A gente vê José chorando também de alegria, um choro de alegria e reconciliação, ali com Benjamim, com o seu único irmão, por parte de mãe e pai, que era o Benjamim, filho caçula, Então era um choro de alegria e reconciliação. A gente vê ele chorando quando ele abraça o pai dele, quando o pai dele vem, Jacó, sabe? Jacó que achava que não veria nem José mais para ele, José estava morto. Então os dois se abraçam e choram, é algo lindo. Um choro de matar a saudade, mas também de pensar no tempo que se perdeu, sabe? As coisas que deixaram de compartilhar nesse tempo.
Depois tem o choro por causa do luto do pai também, quando o pai dele morreu. Foram alguns dias de pranto, de luto, né, de dor pela perda do pai. Em Gênesis 50, queridos, diz assim, versículo 15: Vendo os irmãos José que seu pai era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isso que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Gente, que tremendo. Sabe, quando eles disseram isso para José, né, preocupados que José viesse se vingar deles, José chorou. E esse é o último choro que mostra aqui, né? Depois já tem uma pausa, né? Daí conta um pouquinho mais sobre José, um pequeno, poucos versículos, e fala que ele ficou velho, né? E depois de muito tempo que ele veio a morrer. Mas a gente vê que nesse último choro dele houve restauração no relacionamento dele com os irmãos, sabe? Porque até agora a gente não tinha visto os irmãos dele pedir perdão para ele do que eles fizeram. E é como se foi uma coisa assim que não se tocou no assunto, né? Jogou um pano por cima, mas precisava tocar nesse assunto. Precisava tocar nessa ferida para que os irmãos José recebessem da boca de José o perdão e ouvissem dele que ele entendeu que foi um agir de Deus. E não foi obra deles, tão somente eles foram instrumentos. E assim, queridos, precisa ser na nossa vida, sabe? Nós precisamos ter essas lágrimas que curam, um choro que cura a nossa alma das coisas que nós vivemos, sabe? Às vezes, pessoas que muitas vezes têm ministério, têm pai, mãe de família, ou empresários, não sei, a área que você talvez foi tão machucado, tão magoado, tão ressentido, mas saiba que em tudo Deus tinha um projeto, em tudo Deus tinha um plano. Às vezes nós não entendemos, muitas vezes as pessoas serão diamantes para nos lapidar, isso eu entendi, sabe? Isso eu entendi. Você já percebeu como Deus coloca muitas vezes pessoas que elas têm, às vezes, defeitos que a gente vê, a gente não gosta, sabe? E aquilo nos fere, nos machuca, mas vai nos tornando muitas vezes, Deus vai nos moldando, nos lapidando através daquela pessoa. Não sei se já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Pessoas vão moldando a gente, sabe? A palavra diz assim que o ferro afia o ferro, sabe? Então é o ser humano que afia o ser humano. Deus usa o ser humano para afiar o ser humano. Olha que lindo. Então eu quero orar por você hoje, porque talvez assim como José, você está precisando chorar, você está precisando derramar lágrimas. Talvez as coisas que aconteceram com você no seu ministério,
na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, onde você estuda, onde você trabalha, não sei, você sabe, mas que te machucaram tanto, sabe? Passou, passou. Deus te colocou numa posição que só ele poderia fazer, mas ainda a dor, ou talvez você tenha causado dor às pessoas, né? E você talvez vai ter que procurar pessoas e pedir perdão, procurar pessoas e se reconciliar com elas. Talvez você machucou pessoas. José, ele foi ferido, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele também feriu. E às vezes a gente é ferido e a gente fere, né? Às vezes a gente é magoado e a gente magoa, às vezes sem perceber que a gente está sendo ríspido, que a gente está sendo rude, que a gente está sendo muitas vezes mal educado, mas às vezes há feridas lá no profundo, no escondido, que precisam ser tratadas, precisam ser curadas. Sabe, eu convido você hoje a orar comigo e pedir ao Senhor para que cure o mais profundo do seu coração. Deus quer que você reine, sim. Deus quer você em posições elevadas, mas com o coração tratado. E as pessoas também ao seu redor, talvez no seu casamento, aí dentro da sua casa, também com o coração curado, uma família restaurada. Talvez houve tanta coisa ruim dentro da tua casa, né? E precisa haver cura, precisa haver o choro de cura, lágrimas que curam dentro do seu lar, aí no seu ambiente, no seu ministério, na sua igreja. Vamos orar nesta hora? Senhor, Tu és aquele que nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece o nosso assentar, o nosso levantar. O Senhor conhece a nossa vida lá no passado. O Senhor conhece agora, o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece todas as coisas. E nós queremos nos colocar no Teu altar. Queremos colocar a nossa vida na Tua presença e pedir ao Senhor que sonda o nosso coração. Se há mágoa, se há ressentimentos, se há, Senhor, coisas que a gente vem guardando, Senhor, falta de perdão, mágoas, ressentimentos lá do passado, talvez seja nos relacionamentos, dentro de casa, esse pai, essa mãe, esses filhos, essa família, Senhor, que um feriu ao outro, que talvez foram feridos por pessoas, talvez de fora da família, dentro da parentela. Deus, Tu sabes, Senhor. Talvez essa mágoa, essa dor, esse ressentimento vem lá do passado, lá de quando essa pessoa era criança e até hoje. Às vezes ela não entende porque ela é tão dura com os outros, porque ela é tão insensível, porque ela é tão, Senhor, muitas vezes ela até chega a ser até mal educada com as pessoas, de tanta dureza no coração, mas são feridas que precisam ser tratadas, que precisa haver uma cura, um bálsamo do Senhor sendo derramado. Deus, nós oramos por esta criança, oramos por este adolescente, oramos por este jovem, essa mãe, esse pai, oramos por este casal, oramos, Senhor, por esta família, que dentro desse lar inunde a Tua paz, a cura do Senhor brote nos corações, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode realizar essa obra, Espírito Santo. Só o Senhor pode trazer à luz o que aconteceu. A pessoa precisa perdoar e liberar perdão, Senhor, e ser perdoada também. Talvez essa pessoa carrega tanta culpa dentro dela, Senhor, no coração dela, que muitas vezes ela está doente por causa da culpa, ela está doente por causa da falta de perdão, da amargura, Senhor. Mas que seja, Pai, nesse dia, uma manhã de restauração, um dia em que sejam tratados, Senhor, em cada coração. Visita este lar, esta empresa, esta escola. Visita, Senhor, este sítio, essa fazenda, essa chácara. Visita, Senhor, em nome de Jesus, onde essa pessoa estiver orando nesta hora. Talvez seja, Senhor, um país, em outro país, Deus, em várias cidades. Onde essa pessoa estiver, Deus, num cárcere, Senhor, talvez num asilo, talvez, Senhor, Deus, só Tu sabes. O Senhor conhece o lugar
Mas não importa o lugar, importa o coração, coração quebrantado em tua presença. E nós oramos e agradecemos, porque cremos que curas físicas estão acontecendo, curas emocionais, curas na alma, em nome de Jesus, restaurações que somente o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, grande abraço, obrigado por você estar aqui conosco. Nós estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Você que não acompanhou, acompanhe lá no canal a nossa série e Deus abençoe grandemente você. Grande abraço, um beijo no seu coração.